mídia da Arábia Saudita ameaçou rever a relação com os Estados Unidos se Washington tomasse medidas contra Riyadh. Príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ameaçou os Estados Unidos com consequência econômica séria caso os Estados Unidos no passado punisse Riyadh pela decisão de corte e produção de petróleo avança de Washington, posto com referência a documentos confidenciais. O jornal conta que, em outubro passado, o presidente americano Joe Biden alertou que a Arábia Saudita sofreria certas consequências por fazer lobby na OPEP+, para cortar a produção de petróleo, em meio aos altos preços da energia e nas vésperas das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Embora o espaço público Riyadh tenha defendido suas ações através de declarações diplomáticas, o príncipe herdeiro ameaçou em privado alterar radicalmente as relações dos Estados Unidos e Arábia Saudita e provocar danos econômicos significativos aos Estados Unidos se eles realmente tomassem tais medidas. O documento da inteligência dos Estados Unidos sobre as alegadas ameaças do príncipe veio à tona como resultado de um extenso vazamento de material classificado na plataforma Discord. Uma fonte do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos alegou ao jornal que não tinha nenhum conhecimento de tais ameaças da Arábia Saudita. Em geral, esse documento reflete um instantâneo da realidade. Não podem nem dar uma imagem completa, disse a fonte. Recentemente, a Arábia Saudita restabeleceu as relações diplomáticas com o Irã e deu a luz verde ao retorno da Síria. A Liga dos Estados Árabes, em relação a isso, porta-voz do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que Washington deve respeitar a vontade dos povos do Oriente Médio para admirar o processo de diálogos e reconciliação dos países da região. Enquanto isso, os Estados Unidos declararam que não planejam normalizar as relações com o governo sírio. O regime de Zelensky é mentiroso e não busca a paz, disse político francês. Ex-deputado e presidente do partido de direita francês Les Patriotes, Florian Philippot, acredita que as autoridades ucranianas seguem mentindo sobre a explosão e destruição parcial da barragem de Kakhovka. O político francês ainda destacou que quanto mais o tempo passa, mais fraca é a certeza de alguns de que a Rússia seria a culpada pelo desastre na barragem, mais comprometida fica a credibilidade ucraniana. Philippot também afirmou que, à medida que os europeus observam as ações do regime de Kiev, fica mais óbvio que Zelensky está mentindo e não busca a paz. Ele também denunciou que a empresa pública Energia da França já não pode investir em suas barragens, usinas hidrelétricas, pois uma diretiva europeia a privaria imediatamente dessa propriedade. Além disso, ele assegura que a política do país nesta área é totalmente ao contrário do que deveria ser, enquanto Bruxelas segue exigindo privatização das represas francesas. A delegação russa na ONU, em 6 de junho, acusou as tropas ucranianas de destruir a barragem de Kakhovka, afirmando que o objetivo de Kiev era reagrupar suas forças e provocar uma catástrofe humanitária na região. O Ocidente encobre e impulsiona batalhão Azov neonazista na Ucrânia, diz mídia. O conflito na Ucrânia mostra que o Ocidente passou a encobrir e a impulsionar um grupo paramilitar neonazista ucraniano, que antes era condenado por este mesmo país ocidentais. O portal relata que, por 7 anos, as instituições ocidentais alertaram sobre o batalhão Azov, proibido na Rússia, como organização extremista na Ucrânia, que começou como um grupo paramilitar neonazista
em 2014 se tornou conhecido por seu recrutamento mundial de extremista. Contudo, desde o início do conflito, o Ocidente passou a elogiar os neonazistas do Batalhão de Azov, uma medida que indica que os países ocidentais estão dispostos a fechar os olhos para tudo o que é de errado envolve seus aliados ucranianos, assim como as autoridades e a mídia ocidental também está criando uma fantasia sobre os neonazistas ucranianos negligenciados os potenciais riscos. Esse fato evidencia o cinismo ocidental e representa uma ameaça existencial à nossa sociedade. A mídia também destaca que o exército ucraniano está degradado por décadas de corrupção e que, em vez de lutar contra o neonazismo, decidiu se juntar a ele. Ainda recorda que, em 2015, a mídia americana dos Estados Unidos destacaram a presença de nazistas na Ucrânia e questionaram o quanto os Estados Unidos estavam dispostos a apoiar esses grupos. Enquanto o Ocidente ignora o nazismo por causa de interesse próprio, o movimento segue crescendo a batalha, Azov segue recrutando, inclusive europeus, e evidenciando a hipocrisia de maior parte dos países aliados do regime de Kiev. Taipei responde após aviões da China passarem em linha mediana do Estreito de Taiwan. O Ministério da Defesa de Taiwan comunicou ter respondido acionando aeronaves, embarcações e mísseis terrestres após aviões e navios da China se aproximarem da ilha. A Força Aérea de Taiwan entrou em ação no domingo 11 após a vista de 10 aviões de guerra chineses que cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, informou o Ministério da Defesa da ilha autogovernada. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que detectou 24 aviões chineses, incluindo caça J-10, J-11, J-16, Su-30 e também bombardeiros S-6 até às 14 horas horário local, às 3 horários de Brasília de domingo 11. O Ministério não especificou onde as aeronaves voavam, mas disse que 10 cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, que não é reconhecido pela China. Além disso, 4 navios da Marinha Chinesa foram relatados como envolvidos em patrulhas conjuntas de prontidão de combate. Em resposta, acrescentou o órgão taiwanês Taipei, enviou seus próprios caças-navios e sistema de mísseis terrestres para manter a vigilância dos locais, disse o ministério. A China considera Taiwan uma parte do seu território que um dia se reunificará com o continente, seja de modo pacífico ou não, e nos últimos 3 anos tem levado a sua Força Aérea regularmente aos seus céus próximo à ilha, mas sem cruzar o espaço aéreo territorial de Taiwan. Ali Khamenei se pronunciou relativamente ao suposto programa nuclear do Irã, sobre o qual foi assinado um acordo em 2015. O Ocidente não poderia impedir o Irã de construir armas nucleares se Teherã quisesse seguir tal programa, disse no domingo 11 o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. As conversas sobre as armas nucleares de Teherã são uma mentira e eles, os países ocidentais, sabem disso. Não queremos armas nucleares devido às nossas crenças religiosas. Caso contrário, eles não teriam sido capazes de impedi-lo, apontou ele, citado pela agência britânica Reuters. As declarações vêm em meio às
tensões em torno do suposto programa nuclear do país. Teherã sublinha que o projeto nuclear do Irã tem como objetivo a produção de eletricidade no país. Em 2015, a Alemanha, China, os Estados Unidos e a França, o Irã, Reino Unido e a Rússia assinaram um plano de ação conjunta global, GCPOA, na sigla em inglês, que determinou o cancelamento de algumas das sanções contra o Irã em troca da limitação do programa nuclear pelos iranianos. No entanto, após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2017 e 2021, ele retirou de Washington do acordo e voltou a importar as restrições em 2018, alegando supostas violações iranianas do acordo. Isso, por sua vez, levou o Irã a se afastar gradualmente dos termos do acordo. A partir de 2019, o acordo nuclear tem estado em um limbo desde então, apesar das tentativas de o restabelecer. Os países ocidentais relacionam frequentemente a questão nuclear como os mísseis de longo alcance do Irã, enquanto Teherã exige garantias de que os Estados Unidos não se retiraram de um novo acordo nuclear caso voltem a integrar. Os militares ucranianos reclamam do treinamento deficiente de equipamentos inadequados da OTAN, diz mídia. Após o início da contraofensiva, as Forças Armadas ucranianas reclamaram do treinamento insuficiente de seus oficiais e dos equipamentos da OTAN, o jornal informou. De acordo com os militares ucranianos, os equipamentos fornecidos pelo Ocidente não são adequados para o território do país, devido às condições climáticas, pois são mais projetadas para deserto e áreas urbanas, o que dificulta o avanço das forças. Um dos soldados entrevistados confirmou que as Forças Armadas da Ucrânia perderam pelo menos um carro de combate Leopard que lhes foram entregues há alguns meses. O ataque avançou menos de 2 milhas, 1,2 quilômetros. Um dos Leopard foi atingido e desativado, disse ele. Os soldados disseram também que logo depois do início da ofensiva, as tropas russas começaram a bombardeá-los com foguete Glad, a partir de helicópteros e de aviões de ataque. Eles, os russos, estavam apenas nos esperando. Havia oposições preparadas por toda parte. Era uma parede de aço, foi horrível, disse um dos militares. Os combatentes ucranianos também reclamaram que os oficiais que os comandavam são mal treinados e inexperientes, que se desorientam em situações estressantes. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo disse que na tentativa da ofensiva, as Forças Armadas ucranianas já perderam cerca de 300 militares, 9 tanques, inclusive 4 tanques Leopard 11, veículos de combate de infantaria, inclusive 5 Bradley norte-americano, 14 veículos de combate blindados, 6 veículos, bem como uma peça de artilharia autopropulsada CESA de fabricação francesa. China convoca o embaixador sul-coreano em meio a comentários sobre relação com os Estados Unidos, diz mídia. A China convocou o embaixador sul-coreano depois que Seul tinha convocado seu homólogo de Pequim, emitido uma advertência severa relativamente a seus comentários sobre favorecimento dos Estados Unidos em detrimento da China. O vice-ministro das Relações Exteriores chinês Nong Hong chamou o embaixador sul-coreano Sung Jae-ho, o ministério em Pequim, pedindo Seul que reflita profundamente sobre os problemas nos laços bilaterais e os leve a sério, informou o jornal, citando o Ministério das Relações Exteriores da China. Esperamos que a Coreia do Sul siga na mesma direção em que a China e trabalhe em conjunto com o lado chinês
para fazer esforços positivos, a fim de promover desenvolvimento saudável e estável das relações entre os dois países, cita o artigo e o comunicado da chancelaria. A repreensão diplomática ocorreu depois que, na passada sexta-feira 9, a Coreia do Sul convocou o embaixador chinês Shin Haiming por causa de uma possível intervenção em assuntos internos. Ao se encontrar com o líder do Partido Democrático da Operação da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, na embaixada chinesa na quinta-feira, Xing disse que Seul deveria evitar interferência externa quando lida com as relações com a China. Em um momento em que os Estados Unidos estão fazendo um esforço total para estrangular a China, algumas pessoas estão apostando na vitória dos Estados Unidos e na derrota da China, disse o embaixador chinês, chamando isso de erro de julgamento e uma incapacidade de ver as tendências históricas. Ele afirmou que aqueles que apostam na derrota da China certamente vão se arrepender mais tarde. Primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Sang Ho-jin, convocou o embaixador da China na sexta-feira 9 e advertiu severamente que seus comentários são uma violação do protocolo diplomático e poderiam equivale a uma intervenção em assuntos internos. Vice-chanceler da China disse ainda que há da responsabilidade do embaixador chinês ter uma ampla gama de discussão e intercâmbio com pessoas de todas as esferas da vida da Coreia do Sul. Nos últimos meses, as tensões entre a China e a Coreia do Sul aumentaram à medida que Seul se aproxima da oposição de Washington, seu aliado. Em abril, Pequim e Seul já convocaram os embaixadores um do outro por causa de reivindicações e contra-reivindicações relacionadas à questão de Taiwan. Em resposta às palavras do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol de que a ilha representa uma questão global. Plano dos Estados Unidos de descarregar petróleo de navio iraniano escalam guerra de petroleiros. Os Estados Unidos pretendem em breve descarregar o petróleo do navio-tanque iraniano apreendido Suez Rajan, aumentando assim as tensões entre os dois países, escreve o jornal Financial Times. Espera-se que os Estados Unidos comecem em breve a descarregar o petróleo de um navio iraniano apreendido, que agora está ancorado na costa dos Texas, ameaçando gravar uma guerra de petroleiro com Teherã, relata o artigo. Segundo as informações, os Estados Unidos vão bombear o petróleo do Suez Rajan, apreendido anteriormente, por supostamente estar envolvido no transporte de petróleo iraniano para a China, que está ancorada cerca de 70 milhas do porto de Galveston desde 29 de maio. O navio transporta cerca de 800 barris de petróleo, uma carga no valor de cerca de 56 milhões, 273,3 milhões, informa o artigo. Conforme relata, os Estados Unidos vão vender o petróleo, mas o destino dos fundos da venda ainda não está decidido. O dinheiro pode ser destinado a um fundo criado pelo Congresso para as vítimas norte-americanas de terrorismo, patrocinado pelo Estado, e aos que estão enfrentando um regime iraniano. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, vendendo maior parte de seus combustíveis para os mercados asiáticos. Em meio às ameaças dos Estados Unidos de sanções secundárias, agora, devido às restrições, a República Islâmica está tentando aumentar drasticamente a sua cooperação econômica e energética e segurança com seus vizinhos da Eurásia. Honduras rompe definitivamente com Taiwan e abre embaixada na China. O presidente de Honduras participou da
cerimônia de abertura da Embaixada dos países latino-americanos da China, após pedir ingresso no Banco de Desenvolvimento do BRICS. Honduras abriu neste domingo 11 uma nova embaixada na China, durante a visita ao país asiático de sua presidente Xiomara Castro, relata o jornal britânico. Honduras abre embaixada na China. Honduras abriu sua primeira embaixada na China no domingo, 2 meses após o estabelecimento de laços diplomáticos. O conselheiro de Estado chinês, ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, seu colega hondurenho, Eduardo Henrique Reina, participaram da cerimônia. Xiomara Castro chega na sexta-feira, 9, em Xangai, China, e sua primeira visita desde o estabelecimento das relações. Visita deve se prolongar até quarta-feira, 14. Durante sua estada em Xangai, o presidente hondurenha visitou sede do novo Banco do Desenvolvimento do BRICS, que inclui os Estados-membros da África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia. Xiomara Castro solicitou no sábado 10 a adesão do país latino-americano. Honduras estabeleceu a relação formais com a China em março, tornando-se o último de uma série de países e rompeu os laços diplomáticos com Taiwan. China considera Taiwan uma província renegada que um dia se reunificará com o território chinês continental e insta os outros países a seguir a política de uma só China, defendida pela ONU e quase todos os países do mundo desde os anos de 1970. Mídia. China tem usado base militar em Cuba desde 2019 para coletar informações sobre os Estados Unidos. China tem usado uma base militar em Cuba para coletar informações sobre os Estados Unidos desde 2019, informou o jornal político citando uma autoridade norte-americana não identificada. Com base em autoridades estadunidenses bem informadas, relatou em 8 de junho que a China e Cuba haviam acordado secretamente estabelecer uma base chinesa na ilha para possível vigilância dos Estados Unidos. De acordo com o político, citando um membro não identificado da administração do presidente Biden, a base foi estabelecida antes de Biden chegar ao poder. Quando este governo Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, fomos informar sobre uma série de esforços sensíveis da China em todo o mundo para expandir a sua logística no exterior, base em infraestrutura de coleta de informações. Globalmente, esse esforço incluiu a existência de instalação de coleta de inteligência da China em Cuba. De fato, a China realizou uma atualização de suas instalações de coleta de inteligência em Cuba em 2019. Isso está bem documentado no registro de inteligência, disse o funcionário anônimo. De acordo com um político citando um funcionário, a administração dos Estados Unidos foi instruída pelo presidente resolver o problema por meio de um envolvimento diplomático com a China. A fonte afirmou que os Estados Unidos seguirão impedindo a China de expandir sua presença em Cuba. Em 9 de junho, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba negou informações sobre um acordo com a China para a construção de uma base militar para espionar os Estados Unidos. Mais cedo, o coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que seu país está ciente dos relatos de um suposto acordo entre a China e Cuba para estabelecer uma base de espionagem chinesa na ilha, mas afirmou que são falsos. Xi Jinping pede que tropas formem grande muralha de aço para proteger fronteiras da China. O jornal Global Times escreveu que o presidente chinês Xi Jinping pediu às tropas que elevem suas capacidades de defesa e controle de fronteira para simular uma grande muralha de aço ao longo das fronteiras do país. Conforme o jornal líder chinês elogiou as tropas fronteiriças
por garantirem a segurança e a estabilidade no norte de Mongólia. X também informou que suas tropas aumentaram a intensidade dos treinamentos militares e a preparação de combate para garantir a segurança fronteiriça e a estabilidade na região. Ele também pediu a intensificação dos treinamentos, bem como acelerar a capacitação relacionada à defesa e controle de fronteira, aumentando as capacidades e tecnológico visando garantir a integridade e a colaboração entre as tropas fronteiriças. Mídia informou Bélgica de que a Ucrânia esteve implicada na explosão do Nord Stream. Mídia belga escreve sobre os ataques aos gasodutos Nord Stream, referindo que a CIA informou suas homólogas europeias sobre a responsabilidade dos ucranianos. A Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês dos Estados Unidos, disse a seus colegas belgas que as forças ucranianas foram responsáveis pela destruição dos gasodutos Nord Stream 1, Corrente do Norte, Nord Stream 2, Corrente do Norte 2, em setembro de 2022, indicou no sábado 10. Pouco depois do ataque, nossa Agência de Inteligência Militar e Serviço Geral de Informação e Segurança recebeu informações estritamente confidenciais que apontavam para um provável papel da Ucrânia na sabotagem, escreveu. Ela disse que soube por fontes bem informadas que nosso serviço de inteligência militar então recebeu uma visita do Serviço de Inteligência americano, CIA. A história ilustra como as agências de inteligência ocidentais, incluindo as belgas, estão cientes há meses de que se acredita que a Ucrânia esteja envolvida em um dos ataques mais brutais e perigosos à infraestrutura energética europeia. A ideia do envolvimento de Kiev poderia ter colocado a aliança com a Ucrânia sob estresse, de acordo com o artigo que notou que a Alemanha era dependente do gás natural russo. Antes da operação militar especial de Moscou, tanto franceses Engie e holandesa Gasunie, alemã Wintershall, juntamente com a russa Gazprom, investiram no Nord Stream 1. Segundo da CIA, parecia não estar disposto a revelar onde obteve as informações em questão, citado o desejo de proteger suas fontes. Em público, os Estados Unidos seguiram culpando a Rússia pela destruição dos gasodutos, muito depois que a CIA supostamente avisou seus congêneres das agências de inteligência europeias sobre o envolvimento da Ucrânia. Ex-agentes da CIA políticos ocidentais são obrigados a falar positivamente sobre a ofensiva ucraniana. Especialista norte-americano reconhece o fracasso da contraofensiva ucraniana, que não fez nenhum progresso no campo de batalha, apesar de estar militarmente equipada e apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Com a ofensiva ucraniana já em andamento, Kiev, até no momento, tem praticamente nenhum ganho para mostrar, enquanto imagens de ataques Leopard e veículos de combate de infantaria Bradley completamente destruídos, ambos usados pelas tropas ucranianas, já começaram a circular nas mídias sociais. Por esse motivo, várias vozes especialistas já se levantaram alertando sobre uma pesada derrota militar da Ucrânia e outro fracasso geopolítico da OTAN, que mais uma vez está recorrendo à intervenção em territórios remotos fora de sua jurisdição para atingir seus próprios objetivos, não importa quantas vidas sejam perdidas. Embora os Estados Unidos e seus aliados tenham fornecido generosamente armas e veículos militares à Ucrânia, durante o conflito atual as forças ucranianas são institucional, operacionalmente incapazes de absorver com sucesso a ampla inconsistente gama de equipamentos e armamentos no campo de batalha, disse a Sputnik tenente-coronel aposentado dos Estados Unidos Karen Kwiatkowski. Isso é culpa dos Estados Unidos e da OTAN,
que busca aproveitar o patriotismo ucraniano para confrontar a Rússia com o objetivo de tomar as terras, o povo e os recursos da Ucrânia. Quanto não restar mais nada do país em uma espécie de mini-plano Marshall, desta vez completamente administrado, conduzido por capitalistas de amigos estadunidenses e internacionais com BlackRock, acrescentou o ex-analista do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O especialista disse que são os Estados Unidos e do Reino Unido que precisam que a Ucrânia lance essa contraofensiva, pois são os principais financiadores da escalada de guerra de Kiev contra a Rússia, em um país que o chefe dos Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Milley, conheceu esta semana ser seu principal adversário juntamente com a China. Claramente que a Ucrânia precisa encontrar uma maneira de sair do ciclo político dos Estados Unidos e da obsessão da OTAN com a expansão da organização e fazer paz, refletiu Kwiatkowski. Especialista também lamentou que até o momento os políticos dos Estados Unidos e do Reino Unido estejam reprimidos qualquer tentativa do lado ucraniano de enviar sinais de busca de uma solução pacífica para o conflito. Enquanto isso, o diretor executivo da organização não governamental Council for the National Interest do Conselho para o Interesse Nacional, ex-agente da Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês Felipe Giraldi, alertou que a mídia ocidental tem tentado fazer parecer que a contraofensiva ucraniana está sendo bem sucedida, que as forças de Kiev estão invadindo as oposições russas. Nesse sentido, apesar do que está acontecendo no campo de batalha, Giraldi denunciou que os políticos dos Estados Unidos, no Reino Unido e da Alemanha são obrigados a falar positivamente sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Segundo ele, os cidadãos de seus respectivos países estão começando a se voltar contra o conflito à medida que ele continuou sem fim à vista consome centenas de bilhões de dólares em equipamento. Ex-funcionário da CIA sugeriu ainda que os cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha não aprovam que seus governos apoiem diretamente as autoridades ucranianas, que ele descreveu como um regime que quase todo mundo admite ser irremediavelmente corrupto. Fala-se aqui em Washington que os generais ucranianos poderiam depor Vladimir Zelensky e iniciar negociações com Moscou, acrescentou Giraldi. A adesão da Ucrânia e OTAN será decidida após o fim do conflito, diz chanceler italiano. A adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, será decidida após o fim do conflito armado, disse ministro das Relações Exteriores, vice-primeiro-ministro italiano Antonio Tajani, no jornal La. Em sua opinião, a OTAN tem que esperar até que o conflito na Ucrânia termine. Mas, entretanto, na cúpula da OTAN em Vilnius, determinaremos o caminho para a adesão da Ucrânia. Enquanto isso, estamos caminhando para um conselho permanente OTAN-Ucrânia. Esse é um passo importante, pois envolve Kiev nas decisões internacionais, enfatizou o vice-premier, que parte para a visita aos Estados Unidos no domingo 11. Quando perguntado sobre a assistência italiana à Ucrânia, o ministro disse que Roma faz o que é necessário. Não estamos enviando o F-16 simplesmente porque não os temos e, pelo menos, o motivo não podemos realizar treinamento de voo com esses aviões. Nosso pacote incluiu suprimentos militares, uniformes, coletes balísticos, munição, destacou Tajani. Ele também observou que a Itália promove a adesão da Ucrânia e União Europeia. Anteriormente, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia espera receber um convite claro para aderir ao bloco na cúpula da OTAN de Vilnius.
Lituânia em julho. Segundo ele, as Forças Armadas da Ucrânia estão desapontadas com o fato de seu país ainda não ter recebido uma resposta positiva definitiva sobre a adesão à União Europeia e à OTAN. Ucrânia tenta atacar sem sucesso navio de guerra por meio de 6 lanchas não tripuladas. A Ucrânia tentou atacar sem sucesso navio russo Priazov no Mar Negro com drones navais, um veículo aéreo não tripulado, VANT estratégico das Forças Aéreas dos Estados Unidos Global, ROK, realizou reconhecimento aéreo durante ataque, disse o Ministério da Defesa russo no domingo 11. O Ministério da Defesa da Rússia disse que hoje, por volta da 1h30, horário de Moscou, às 19h30, de 10 de junho, em Brasília, as Forças Armadas da Ucrânia tentaram sem sucesso atacar o navio de guerra Priazov com 6 lanchas não tripuladas. As lanchas foram destruídas a 300 quilômetros e sudeste da cidade de Sevastopol, sem vítimas e sem danos ao navio. Navio Priazov da frota no Mar Negro da Rússia está encarregado de monitorar a situação e garantir a segurança ao longo das rotas dos gasodutos Turkish Stream, corrente turca, Blue Stream, corrente azul, na parte sudeste do Mar Negro, de acordo com o Ministério. O navio Priazov da frota do Mar Negro continua realizando as tarefas que lhe foram atribuídas, diz o comunicado do Ministério da Defesa. Além disso, o Ministério da Defesa russo informou que nas últimas 24 horas, as Forças Armadas ucranianas continuaram suas tentativas de ofensiva sem sucesso nas áreas sul de Donetsk e Zaporozhye e Donetsk. Na área de Kupiansk, as perdas da Ucrânia constituíram até 30 militares nas últimas 24 horas, relata o Ministério, enquanto o combate parte de Mariinka e Evika. 8 ataques foram repelidos com sucesso. Não houve incursão na defesa, cerca de 310 militares ucranianos foram eliminados. A Ucrânia perdeu mais de 50 militares na direção de Krasny, Lima, mais de 30 na área de Kherson. Segundo o Ministério, as forças russas de defesa antiaérea abateram um avião de ataque Su-25 ucraniano na região de Kherson. As Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 50 militares na área de Zaporozhye, 11 tanques, inclusive 3 Leopard e um veículo de combate britânico Storm, um abuseiro M777. Gabinete de Zelensky, 20 países da OTAN apoiam a adesão da Ucrânia à aliança. 20 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, formalizaram seu apoio à adesão da Ucrânia à aliança, disse Igor Zovikiva, vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano Vladimir Zelensky no Facebook, plataforma proibida na Rússia por extremismo. Apenas 10 dias se passaram desde a cúpula da Comunidade Política Europeia na Moldávia, onde assassinamos uma declaração conjunta com a Romênia e no dia de hoje já formalizamos o apoio à adesão da Ucrânia e a aliança com 20 Estados-membros, escreveu ele. De acordo com Zovikiva, Zelensky é o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que estava visitando Kiev, acabaram de assassinar uma declaração conjunta sobre a admissão da Ucrânia na OTAN. Ele também agradeceu ao Canadá por sua assistência, especificando que desde fevereiro de 2022, o Canadá alocou mais de 8 bilhões e 39 bilhões para a Ucrânia. Segundo ele, vai continuar apoiando a Ucrânia enquanto for necessário. Vice-secretário-geral da OTAN, Michel Geoana, reconheceu no sábado
que atualmente não há consenso na aliança sobre o tema de adesão de Kiev. Anteriormente, Zelensky disse que a Ucrânia espera receber um convite claro para aderir ao bloco na cúpula da OTAN em Vilnius, Lituânia, em julho. Segundo ele, as Forças Armadas da Ucrânia estão desapontando com o fato de seu país ainda não ter recebido uma resposta positiva definitiva sobre a adesão à União Europeia e à OTAN. Recorde-se que a OTAN, formado por 31 países atualmente, o porta-voz do presidente russo Dmitry Peskov disse que o Kremlin sabe do pedido de Zelensky para ingressar na aliança e conhecer as diferentes reações dos membros da OTAN. Ele disse que Moscou está observando a situação de perto e lembrou que a orientação de Kiev para integrar a aliança foi um dos motivos para o lançamento da operação especial. O Ocidente encobre e impulsiona batalhão Azov neonazista na Ucrânia, diz mídia. O conflito na Ucrânia mostra que o Ocidente passou a encobrir e a impulsionar um grupo paramilitar neonazista ucraniano que antes eram condenados por este mesmo países ocidentais. Relata que, por 7 anos, as instituições ocidentais alertaram sobre o batalhão Azov, proibindo na Rússia com organização extremista na Ucrânia, que começou com um grupo paramilitar neonazista em 2014 e se tornou conhecido por seu recrutamento mundial de extremistas. Contudo, desde o início do conflito ocidental passou a elogiar os neonazistas do batalhão Azov, uma medida que indica que os países ocidentais estão dispostos a fechar os olhos para tudo o que é de errado envolver seus aliados ucranianos. Assim como as autoridades, a mídia ocidental também está criando uma fantasia sobre o neonazista ucraniano, negligenciando os potenciais riscos. Esses fatos evidenciam o cinismo ocidental e representam uma ameaça existencial à nossa sociedade. A mídia também destaca que o exército ucraniano está degradado por décadas de corrupção e que, em vez de lutar contra o nazismo, decidiu se juntar a ele. Ainda recorda que em 2015 a mídia americana dos Estados Unidos destacaram a presença de nazistas na Ucrânia, questionaram enquanto os Estados Unidos estavam dispostos a apoiar estes grupos. Enquanto o Ocidente ignora o nazismo por causa de interesses próprios, o movimento segue crescendo, o batalhão de Azov segue recrutando inclusive europeus e evidenciando a hipocrisia da maior parte dos países aliados do regime de Kiev. Estados Unidos e Europa não especificam o que é, para eles, uma ofensiva bem-sucedida da Ucrânia. Os Estados Unidos e a União Europeia reconhecem que é improvável que todas as tropas russas sejam expulsas da Ucrânia, enquanto os termos de uma ofensiva ucraniana bem-sucedida, da qual pode depender o apoio adicional a Kiev, ainda não estão claros, relata The New York Times. Em privado, as autoridades americanas e europeias admitem que é altamente improvável que todas as forças russas sejam expulsas dos territórios ucranianos ocupados, escreve o artigo. O jornal observa que ainda não está claro que exatamente os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia consideram como uma contraofensiva bem-sucedida, cujo resultado determinará novas discussões sobre a continuidade da ajuda à Ucrânia. Publicamos as autoridades americanas e europeias estão deixando qualquer definição de sucesso para o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, por enquanto. O senhor Zelensky não estabeleceu nenhuma meta pública, além de sua exigência frequentemente declarada de que as tropas russas devem deixar toda a Ucrânia, informa o jornal. Na quinta-feira, o ministro da Defesa russa, Sergei Shoigu, disse que 1h30 da manhã as tropas ucranianas vêm cerca de 1.500 homens e 150 veículos blindados tentaram romper as defesas das Forças Armadas russas, mas perderam cerca de 350 homens e 30 tanques em 2 horas. A brigada ucraniana foi parada
em todas as áreas do eixo de Zaporozhye, enfatizou o ministro. O momento da contraofensiva ucraniana mudou várias vezes. A Rússia atribuiu esse nervosismo, em primeiro lugar, à guerra de informações, em segundo lugar, ao fato de o Ocidente exigir resultados rápidos, vitoriosos das autoridades de Kiev, que eles têm que reportar constantemente. Musk questiona a consequência de ajudar militar a Ucrânia após o novo pacote dos Estados Unidos. O bilionário norte-americano, proprietário da Tesla SpaceX, no Twitter, Elon Musk questionou um novo pacote de ajuda militar de bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia, falando das consequências que essa decisão pode causar. Na sexta-feira 9, o Pentágono anunciou uma nova contribuição militar avaliada em 2,1 bilhões, 10,2 bilhões para comprar de sistema de defesa antiaéreo Rook, munição para Patriot, entre outros. Como isso tudo vai acabar? Não no plano das ideias, estou falando da realidade, comentou Musk no Twitter. Por sua vez, a Rússia já remeteu uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que, fornecendo armas à Ucrânia, os países da OTAN estão brincando com fogo. Trem transportando munições operado por militares dos Estados Unidos é alvo de roubo na Polônia. Um trem de carga operado por militares norte-americanos foi alvo de um roubo na estação ferroviária da cidade de Węgrzech, no sudeste da Polônia, onde diversas caixas com projéteis destinados à Ucrânia foram levados. De acordo com a mídia local, o roubo ocorreu em 4 de junho, depois de o trem proveniente da Alemanha chegar a Węgrzech. Carga tinha como destino uma cidade próxima da fronteira com a Ucrânia. Foram roubadas 4 caixas com munição que foram abandonadas posteriormente a 4 quilômetros da estação ferroviária. As autoridades locais realizaram uma operação e capturaram 3 dos suspeitos, além de recuperarem as munições. Posteriormente, o tribunal liberou os detidos, informando que os roubos na região não são novidade. Erros de qualidade adiam entrega de caça F-15X à Força Aérea dos Estados Unidos por pelo menos 6 meses. O programa dos caça norte-americanos está sendo atrasado por problemas nos componentes na área da segurança cibernética, revela portal Defensa News. A montadora norte-americana Boeing adiou seu último lote de caça F-15X Eagle 2 para a Força Aérea dos Estados Unidos em pleno menos 6 meses, escreveu o escritório de contabilidade do governo GAO, na sigla em inglês, americano, em seu relatório anual do sistema de armas divulgado na quinta-feira 8. Vários problemas de produção atrasaram a entrega desses 6 caças em pelo menos 6 meses, causados principalmente pela instalação deficiente de componente, disse a GAO. As vulnerabilidades de segurança cibernética, por sua vez, foram apontadas como sendo a principal fragilidade do F-15X, escreve na sexta-feira 9 portal de Defensa News. Débora Vanierop, porta-voz Boeing, afirmou na sexta-feira 9 que os únicos F-15X entregues até agora à Força Aérea são as 2 aeronaves de teste que foram entregues na primeira metade de 2021. Mais de 2 anos depois, o serviço ainda está esperando o próximo lote de caça. Cada caça do próximo lote está agora atrasado em 2 meses, como resultado dos problemas do lote anterior, indica análise, e os
cronogramas de entrega, ocorre um risco de novo incumprimento. A avaliação de Boeing previu que não seria possível entregar o primeiro caça do lote até junho, segundo em agosto, quando ele espera começar a entregar seu último lote de caça F-15X Eagle 2 para a Força Aérea em dezembro de 2022, de acordo com a Agência de Administração de Contratos de Defesa, DCMA, na sigla em inglês dos Estados Unidos. A conclusão da entrega do lote não deve agora ocorrer antes de setembro de 2023. A Força Aérea dos Estados Unidos planeja, neste momento, comprar os 104 aviões F-15X, solicitou o dinheiro para a compra de 24 dessas caças no orçamento proposto para o ano fiscal de 2024, que decorre entre outubro de 2023 e setembro de 2024. A Ucrânia tornou-se um muro para a expansão da Aliança Atlântica, opina analista sueco. A Rússia vem alertando a OTAN há décadas que a expansão da aliança levará a um impasse no qual a organização se encontrou devido à Ucrânia, escreveu o diretor do Centro Analítico Sueco Fundação Transnacional para a Paz e Pesquisa do Futuro, Jean Oberg, em um artigo para o Global Times. Tal como acontece com todos os incrementalistas, a operação fora do tratado um dia virá. Quando você bater no muro, a Ucrânia era um desses muros. A OTAN tinha sido advertida por ocidentais conhecedores de alto nível por todos os presidentes e ministros das relações exteriores russos nos últimos 30 anos, afirmou Oberg. Segundo analista, diariamente a OTAN viola todas as disposições do tratado realizado a operação fora dos Estados-membros. Além disso, observou o autor, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, os meios militares dos países da aliança podem ser usados apenas para autodefesa. Entre outras violações da OTAN, o autor também identificou invenções da categoria de parceiros, países que não fazem parte da organização, mas de fato podem ser classificados como participantes plenos. Em conclusão, Oberg observou que, em todos os 74 anos de existência da OTAN, cujo documento básico descreveu o desejo de viver em paz com todos os povos e governos, a organização não foi capaz de alcançar uma paz real. Em vez disso, ressaltou o autor, ela aumentou para uma escala global, prega e militarismo. Por sua vez, no final de maio, o chanceler russo Sergei Lavrov advertiu durante discurso do Xi encontrou internacionalmente de altos representantes encarregados de questão de segurança que os países da OTAN estão envolvidos no conflito ucraniano. Essa linha é irresponsável, aumenta a ameaça de um confronto militar direto entre as potências nucleares. Irã testa com sucesso drone bombardeiro polivalente. O veículo aéreo não tripulado tem 2 motores, decola e aterrissa verticalmente, tem outras funcionalidades úteis, de acordo com a agência Tasnim. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, IRGC, na sigla em inglês do Irã, conduziu no domingo 11 um voo de teste bem-sucedido de um drone bombardeiro multiuso, noticiou a agência iraniana Tasnim. Teste bem-sucedido do drone multirotor bombardeiro do IRGC. Esse pássaro leve pode carregar uma bomba de 7 kg e lança-lo sobre alvo de uma altitude de 500 metros. Além disso, o drone de vários retores é capaz de carregar simultaneamente 10 granadas pequenas e as lança em vários alvos. O veículo aéreo não tripulado, que tem 2 motores, decola e aterrissa verticalmente, que torna útil para várias unidades do IRGC. Pode ser operado em qualquer terreno, disse a agência iraniana. O novo drone atende às necessidades das forças terrestres do IRGC para atingir grupos terroristas nas fronteiras noroeste,
sudeste do país de difícil acesso e segurar a Tasnim. O Irã desenvolveu uma indústria de armamentos autônomos nas últimas décadas em meio às sanções ocidentais, particularmente por parte dos Estados Unidos. Os drones mísseis têm sido alguma das áreas mais bem-sucedidas do país nessa área. Kiev atingiu o local na região de Kherson em que vice-premier da Rússia esteve minutos antes. Em resposta a uma pergunta, o Ministério da Indústria e do Comércio da Rússia confirmou que um míssil Storm Shadow quase atingiu o responsável pelo Ministério Vice-Premier russo. A região de Kherson, que foi visitada por Denis Manturov, vice-premier-ministro da Indústria e do Comércio da Rússia, foi atingida por um ataque de míssil poucos minutos após sua partida. Comunicou no domingo 11 o Ministério da Indústria e do Comércio da Rússia, Sputnik. O vice-premier viajou na véspera para a região de Kherson, onde discutiu com a liderança da região assistência aos residentes das áreas inundadas e o fornecimento a eles de bens essenciais, incluindo medicamentos e alimentos, contou o ministério. Questionado se o alto responsável russo estava de fato no local, atingido pelos mísseis britânicos, Storm Shadow, um porta-voz do Ministério da Indústria e Comércio, respondeu: confirmamos, as redes sociais ucranianas explodiram com a ameaça de apanhar o Ministério em sua próxima visita depois que a notícia de sua estadia na região de Kherson se tornou conhecida. As tropas ucranianas lançaram na noite de terça-feira 6 uma série de ataques contra a usina hidrelétrica Kakhovka, destruindo a parte superior da barragem, enquanto a barragem do reservatório em si não foi danificado. Como resultado, a água tem saído dela descontroladamente. Vladimir Leontiev, chefe da administração do distrito urbano de Nova Kakhovka, culpou Kiev pela destruição da usina hidrelétrica. Um dos objetivos do regime de Kiev, ao destruir a usina hidrelétrica de Kakhovka, privar a Crimeia de água, disse Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia. Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, disse que Kiev cometeu um ato de terrorismo e explodiu a usina hidrelétrica de Kakhovka, o que levou à inundação de grandes áreas. A usina hidrelétrica de Kakhovka é o sexto inferior último estágio da cascata da usina hidrelétrica de Dnieper, localizada a 5 km da cidade de Novaya Kakhovka, na região de Kherson, que se tornou parte da Rússia a partir de 30 de setembro de 2022 em resultado de um referendo.